Vamos lá, galera, bola de Flamengo aí, que a notícia repercute sobre Flamengo e Corinthians ainda, tá, mano? A galera ainda tá falando muito sobre esse jogo, polêmica, né? Enfim, e já falando, projetando já o Flamengo e Cruzeiro também, quinta-feira, que é um jogo bem importante. Beleza, mano? Se inscreva no canal, deixa o seu like, assim vocês ajudam, incentiva aí o nosso canal, você contribui aí demais aí com a sua inscrição. Quem puder hypar o vídeo, hypa também para chegar para mais pessoas. E bora acompanhar aí o André Rizek e companhia falando a respeito do Flamengo aí, malvadão. E bora para o nosso vídeo aqui, galera. De uma rodada rubro-negra, só o Flamengo, dos 5 primeiros colocados, venceu na rodada que termina hoje. A gente abre o Seleção para falar do Flamengo abrindo vantagem, do Vasco conseguindo subir, do Grêmio conseguindo subir, Fluminense estreando bem com o Zubel Dias, somando 3 pontos contra o Botafogo e tudo aquilo que a mesa de hoje quiser debater com Rodrigo Coutinho, Renata Mendonça e Caio Ribeiro, que finalmente vem ao Seleção depois de um longo e tenebroso inverno. Eu venho quando eu sou convidado. É? Eu sou assim, eu sou um cara educado. Bem-vindo, seu Caio Ribeiro. Prazer estar com vocês. E vou até pegar uma carona, porque acho que a rodada tem muita coisa legal para falar, mas da sua abertura. E respondendo bem objetivamente, qual é a grande diferença entre Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do país? Gestão. É o que você, a maneira como você se organiza fora de campo, é você ter alternativas de receitas, é você atacar o mercado e ter 2 jogadores para cada posição, é você ter estabilidade e blindar o campo de uma maneira que você consiga ter harmonia no seu ambiente de trabalho. Tudo aquilo que o Flamengo conseguiu de 6 anos para cá, que o Palmeiras também conseguiu de 6 anos para cá e que o Corinthians está a cada semana enterrado em polêmica, em transfer ban, e aí isso acaba cobrando um preço dentro de campo também. O Corinthians, que ontem não tinha qualidade para tirar do banco, né? Com exceção do Vitinho, todas as alterações pioram o time do Corinthians, alterações feitas por necessidade. Ele deve hoje 80 milhões de reais para o Matias Rojas, que mal jogou no clube, e para o Félix Torres, que mal joga, porque toda vez que jogava prejudicava o time. Então, assim, não tinha qualidade no banco e tem essa conta para pagar aí de 80 milhões de reais só para esses 2 jogadores, né? Sem contar a dívida total do clube. E a gente pode até debater o jogo de ontem, vamos, né? Tem muito o que falar do jogo de ontem. Mas falar só do jogo de ontem é fechar os olhos para um grande cenário que mostra o Flamengo de 19 para cá dominando completamente o confronto Flamengo e Corinthians. Renata, boa tarde a você, bem-vinda ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para você, para o Caio, para o Coutinho, todo mundo que está nos acompanhando. Olha, eu acho que, primeiro, a palavra que o Caio mencionou é a chave, né? É gestão, isso é fato e é notório. E se você olha para um time com potencial, né, de gerar a mesma quantidade de receita, de ter o mesmo nível de investimento, seria o Corinthians pelo tamanho da torcida, né? Porque além da boa gestão no Flamengo, o Flamengo conta com algo gigantesco, que é ter muitos torcedores. Isso faz com que tenha muita audiência, isso faz com que venda muitos produtos, isso faz com que a marca Flamengo seja muito atrativa para se vender, para você gerar dinheiro. O Flamengo, com uma boa gestão, consegue aproveitar todo o potencial de ter a maior torcida do Brasil hoje, né? Até nem 10 anos atrás, 10 anos atrás, 16 para cá, depois da gestão do Bandeira de Melo, até 10 anos atrás não aproveitava em nada. Inclusive estava devendo em muita coisa e é isso, uma boa gestão colocou o clube nos trilhos. No caso do Corinthians, o potencial é gigantesco, porque tem a segunda maior torcida do Brasil, porque tem uma marca que poderia vender tanto quanto ou algo muito parecido, gerar muito dinheiro, se tivesse uma boa gestão. Bom, as gestões do Corinthians que a gente viu, né, já tinha sido ruim com o Duílio. Você vem o Augusto Melo, mais dívida, um impeachment, vem uma gestão agora que a gente nem sabe direito o que vai fazer, né? Então, acho que assim, se reflete no campo. Agora, taticamente, eu não tenho exatamente uma memória muito precisa para pensar aqui em todos os últimos confrontos desde 2019, mas dos mais vivos na minha cabeça, foi um dos mais competitivos do Corinthians. Teve a final da Copa do Brasil, né, em 2022. Equiparada, né, com o Vitor Pereira ali, acho que teve... Super equilibrada. Foi super equilibrada, exato. E teve um primeiro tempo avassalador do Flamengo no Maracanã, mas depois o Corinthians corrigiu e conseguiu equilibrar. Acho que aquele lá, e talvez o confronto de ontem, Rizek,
era ou por uma vitória do Corinthians ou por um empate, pela quantidade de chances que o Corinthians criou. Os primeiros 35 minutos do Corinthians, você fala, que Corinthians é esse? Que está conseguindo colocar o Flamengo assim, acuado. O Flamengo não sabia o que fazer. Em 35 minutos, o Corinthians construiu pelo menos, fora o pênalti, 3 chances claras, além do pênalti. Concordo. Então, eu acho que ontem, taticamente, até o Corinthians competiu, mais do que vinha competindo. Concordo, mas até aí eu acho que a diferença de elenco se faz presente, porque você domina. Bota aqui o telaço pra gente. Você domina um adversário que é superior a você por 60 minutos e não aproveita, o time que é melhor, em 30 minutos, vai te castigar. A Arrascaeta precisou de uma bola para empatar o jogo, né? E aí o Flamengo cavou 3 pontos ontem em Itaquera. Tudo bom, Coutinho? Boa tarde a você, bem-vindo. E aí, tudo bem, Rizek? Um abraço a você, Renato, Caio, galera de casa. Assim, eu vou citar um jogador que não tá, só para corroborar o que os amigos falaram, eu acho que um tem gestão, o outro não tem. Eu não consigo olhar para o Corinthians e ver gestão. Tem observar. Eu vejo profissionais que estão ali inseridos no futebol, que tentam, de alguma forma, ajustar as coisas ali para o time ir minimamente tranquilo para dentro de campo jogar. Mas gestão ainda estou para ver. Tomara que seja dessa vez. Mas eu vou citar um jogador do Flamengo que não está ali no telaço e que acho que, para mim, foi protagonista do Flamengo ontem sem fazer gol. O Carrascal. Foi contratado recentemente com a missão de ser o substituto do Arrascaeta quando o Arrascaeta não pudesse jogar, não estivesse bem fisicamente. E ontem ficou comprovado que ele pode jogar junto com o Arrascaeta, né? Ontem ele jogou pelo lado direito do campo, né? Partindo da direita, ele não é um ponta, ele é um meia. Partindo da direita para dentro, o Flamengo tem essa formatação dentro do seu esquema, né? Geralmente quem joga ali faz esse movimento. O Gerson fazia isso, Luiz Araújo faz, Plata faz quando atuam por ali. Ele fez isso, apesar de não ser um jogador canhoto, mas fez muito bem, né? Conseguiu se associar com a Arrascaeta nos momentos em que o Flamengo melhorou no jogo. Foi fundamental para mim, puxando marcação, descobrindo espaços, dando assistência para finalização, não só para o gol. Então acho que vale muito ficar de olho, porque é uma vaga no time do Flamengo que ela fica sempre meio em aberto ali. A gente escalar hoje o time titular do Flamengo. Qual é o ponta direita? É o Plata? É o Luiz Araújo? Pode ser o Carrascal, dependendo do jogo, dependendo da semana, do adversário. Ontem ele deu uma prova disso para mim. Posso pegar uma caroninha? Só Não. Não, a Renata falou um negócio muito legal. E ontem realmente o Corinthians competiu. Ontem o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, ele teve chances claras para ganhar o jogo, para definir o confronto. Só que eu acho que esse é o charme do futebol brasileiro. Quando você fala em um jogo, em um clássico, em campeonatos de mata-mata, as equipes são tão grandes, as camisas são tão pesadas, por mais que você analise o macro, por mais que você analise elenco, gestão e tudo isso que a gente está falando, ele te apronta as surpresas. O Vasco não ganhava em casa, estava com dificuldade, foi lá e ganhou do Cruzeiro. E acho que a gente já pode definir Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo como postulantes reais ao título. Pelo menos na minha visão, acho que mais ninguém entra nessa briga. Já faz tempo, né? Você tá... Não, desde a minha última participação. Desde a minha última vinda aqui, que já faz algum tempo. Aí você tem um Bahia que não ganhava há muito tempo jogos grandes, principalmente em mata-mata, e bate no Palmeiras. Você tem um Vasco que bate no Cruzeiro. A questão é que Flamengo e Palmeiras entenderam que para disputar e ser protagonista em todas as competições de uma temporada tão extenuante como a gente tem aqui no Brasil, você precisa de 2 jogadores para cada posição. E o Flamengo e o Palmeiras têm isso graças ao poderio. Você está assistindo o jogo do Corinthians e do Flamengo? Financeiro gerado por eles, não é um dinheiro estranho ao futebol, é dinheiro gerado por eles, por méritos, premiação, torcida, boa gestão, grandeza. E aí você está assistindo, e eu estava falando com um amigo meu corintiano no telefone, assistindo o jogo, eu falei, já o Arrascaeta vai achar uma bola e vai ganhar o jogo. Porque você sabe que se você não mata o Flamengo na hora que você tem a oportunidade, em 3 ou 4 trocas, muda completamente o panorama. E aí vem aquilo que você falou. Poxa, o Dorival olha para o banco, ele só tem moleque, ele tem jogadores medianos, ele tem um poder de investimento muito menor. Vai ter queda na intensidade, na qualidade, você vai perder rendimento na hora que você ir para as alterações. O Flamengo é o contrário. O Flamengo melhora o time. E eu acho que tem muito a ver com energia. Ontem era um Flamengo cansado emocionalmente, fisicamente, pelo jogo de Libertadores, mas que nas trocas ganhou o jogo. Por quê? Perfeito. Porque individualmente tem jogadores muito acima da média. Perfeito. Antes de rodar os melhores momentos e mostrar as alterações, como elas impactaram no jogo, vou pegar a sua ousadia de colocar os 3 candidatos ao título e acrescentar uma. Bota a classificação do Campeonato Brasileiro pra gente, por favor, diretor. Se o Flamengo derrotar, o próximo jogo do Flamengo é o Cruzeiro.
Se o Flamengo derrotar o Cruzeiro nessa quinta-feira, em casa no Maracanã, ele vai abrir 7 pontos para o segundo colocado, tendo um jogo a menos. Aí, amigo, esse jogo a menos é Flamengo e Sport na Ilha do Retiro. Aí, amigo, eu acho que o campeonato do Cruzeiro, pensando em título, fica sepultado. Se o Flamengo abre 7 pontos com um jogo a menos e tendo já eliminado o confronto direto, eu acho que a gente vai poder depois falar do campeonato polarizado. Mas até quinta-feira tem chão. Vamos falar do jogo de ontem, que começa com o Corinthians dominando a partida, né? O primeiro tempo é de um domínio... Que fazia tempo que você não via algum time imprimir ao Flamengo. Perfeito. E do próprio Corinthians, que não consegue ganhar em Itaquera desde maio. Que também não imprime esse domínio Exato. em cima de quase ninguém também. O pênalti, inclusive, acontece fruto desse domínio, né? O Corinthians estava lá atacando, o Yuri Alberto chuta na trave e acontece o pênalti, né? No Bidon. E aí o Yuri Alberto faz isso daí, que a gente vai debater depois com calma, porque é um lance à parte, né? É uma discussão à parte. E o próprio Yuri Alberto vai criar as chances corintianas do primeiro tempo, mas também desperdiça, né? Ele não consegue voltar para o jogo depois disso. Depois disso, ele sai de cara 2 vezes. Uma ele bate em cima do Rossi, na outra ele hesita para finalizar, o Léo Ortiz trava. Exatamente, olha. Essa aí, ó. Ali você podia estar 2-0. Né? Sim. Ali era uma... Inclusive, o lance do pênalti é um gol perdido por ele, se a gente for pegar. Porque, mas aí eu acho que foi uma finalização na trave, eu acho até que... É uma finalização melhor, né? E você tem um grande goleiro, então você tem que buscar realmente o limite ali. Esse daí também... O primeiro tempo, assim, é de um Flamengo raro de se ver, né? Sendo acuado, sendo dominado, jogando atrás. E o Corinthians também raro de se ver. Olha lá, levando vantagem em todos os lances. Na segunda etapa, o Yuri Alberto faz um baita gol. Esse gol é mais difícil do que todos os gols que ele perdeu no primeiro tempo. Baita gol, de perna esquerda. Tem o lance ainda do drible, né? Um baita de um gol, 1-0. A partir daí o jogo muda completamente. Completamente. Vocês acham que é o Flamengo que melhora ou o Corinthians que dá uma recuada? Acho que... As duas coisas, né? Não tem Também como acho as que coisas. coisas. Tanto o domínio do Corinthians inicial tem a ver também com o Flamengo, não só com o Corinthians, quanto a melhora do Flamengo tem a ver com o Corinthians também, não só com o Flamengo. Agora esse gol também é belíssimo. É muito Arrascaeta, bonito. Uma tacada né, de gente? sinuca, né? A construção toda dele é muito bonita. Eu não sei se vocês concordam, mas não na produção ou no jeito que o Corinthians dominou o Flamengo, mas na forma como o time encarou o jogo. Me lembrou muito o Corinthians da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Aquele nível de mobilização, que vai encarar um adversário que é mais forte, que é mais rico e que a torcida está ali sedenta por uma vitória num jogo importante contra aquele adversário. Não algo próximo disso, né? Contra o Sport fora de casa, contra o Fluminense no Maracanã. E esse é o desafio do Dorival para mim, na sequência. Porque o que o Corinthians jogou ontem, se o Corinthians faz um jogo desse aí numa semifinal de Copa do Brasil, ele tá na final, cara. No segundo do Flamengo, o Vitinho, que entrou bem, vai chutar essa bola pro Rossi. Na sequência vai ter um lateral que o Corinthians reclama ter sido invertido, que era a favor do Corinthians, foi marcado a favor do Flamengo. O Flamengo bate rápido, né, que aliás é o que deve ser feito mesmo, né? O Corinthians não tem que ficar reclamando. Aproveita a chance o Flamengo e castiga o Corinthians com um jogador que saiu do banco para decidir a partida, né? O Luiz Araújo. E a entrada, a movimentação da Arrascaeta, ela prende 2 defensores do Corinthians. Então, o Luiz Araújo tem muito mérito na finalização, mas ele estava com espaço ali para finalizar. Agora, eu acho que o domínio do Corinthians na primeira etapa foi muito impressionante, porque o Flamengo tem como característica essa pressão na saída de bola, né? Essa pressão alta, muito bem executada. E estava muito mal executada ontem. E eu acho que o Carrascal, apesar de ter feito uma boa partida, ontem ele e Bruno Henrique falharam demais nessa pressão. E o Arrascaeta também. E o Arrascaeta Os também, 3 eram exatamente. E o Corinthians, Zizek, ele tem muito a característica de sair jogando pelo lado esquerdo. Pode observar. O Corinthians sai jogando pelo lado esquerdo. Usa o Gustavo Henrique, usa o Matheus Bidu, usa todos os jogadores por ali. Tanto é que o Sport anula o Corinthians marcando a saída de bola do Corinthians no lado esquerdo. O Corinthians não conseguiu sair jogando e aí o Sport dominou o jogo. Ontem, mesma estratégia, o Corinthians tentando sair jogando pela esquerda. O Flamengo subia a marcação, mas não pressionava direito, sempre sobrava alguém. E aí alguém com espaço, você sem pressão na bola, você precisa defender correndo para trás. E a zaga demorava para correr para trás. Sendo assim, sempre essa triangulação pela esquerda acontecia e alguém saía na cara do gol em situação legal. Né, que foi o Yuri Alberto, assim, inúmeras situações, assim, parecia reprise.
o tempo inteiro. Às vezes o Corinthians saía pela esquerda, invertia a jogada para terminar pelo lado direito, mas assim, a trama de construção da jogada estava sempre pelo lado esquerdo, mal marcada pelo Flamengo, e o Corinthians teve 5 oportunidades, assim, mas na cara. E aí o que o Caio falou é assim, você não pode perder 5 oportunidades na cara contra ninguém, mas contra um Flamengo, amigo, é o líder do campeonato. Se você não faz um de todas essas chances claríssimas que você criou, esquece. Então, para mim, ontem, a derrota, tipo, o empate do jogo de ontem para o Corinthians já seria uma derrota. Pelo que ele conseguiu fazer. Cara, a derrota, ela é como se valesse 6 pontos na tabela para o adversário. Porque não dá para você produzir essa quantidade de chances contra o melhor time do campeonato e não fazer gol. Não dá. E aí, enfim, acho que o pênalti, ele é um fator decisivo, porque se o Corinthians já estava se impondo. Se o Corinthians faz 1-0 ali, a tendência é ele crescer com a arquibancada, o Flamengo que estava ainda perdido, demorar para se reencontrar e poderia, de repente, ampliar o marcador. Quando ele perde esse pênalti, ele dá toda a moral pro Flamengo. Tipo assim, ó, estamos dando uma chance aqui, se recuperem. Estádio, né? O estádio deu uma murchada, assim, você sentiu o estádio meio incrédulo, murchando com aquela cavadinha, que foi ridícula. A gente vai debater depois com calma a cavadinha, né? E eu até fiquei perguntando, o que o Dorival faz? Perguntei na transmissão do Premier, ele tira o Yuri Alberto no intervalo, colocando um jogador pior, ou ele volta para o segundo tempo? A resposta foi voltar com o Yuri Alberto, e aí ele faz um belíssimo gol. Que eu acho que não apaga a cavadinha, o saldo dele ainda é negativo do jogo. Um gol do Yuri Alberto, né? Ameniza um pouco o que ele fez na cobrança de pênalti. Só que a partir daí, a partir desse gol, só deu o Flamengo. O Corinthians vai ter uma chance com o Vitinho e no resto... Eu diria que já antes, hein, André? Eu acho que já no final do primeiro tempo tem um lance que o Bruno Henrique, ele se choca com o Ranieri. O ombro do Ranieri bate na lateral do rosto do Bruno Henrique, o Bruno Henrique pede atendimento. O Felipe Luiz chama o Saul. Para ajustar justamente isso que a Renata está citando da pressão do Flamengo. Depois desse lance, o Corinthians não consegue sair mais. O Corinthians começa a ir com bola longa, o Flamengo domina a bola longa e vai jogar. E aí acho que entra 2 pontos. Primeiro, o Corinthians imprimiu um ritmo muito forte inicialmente. Ninguém vai sustentar isso o jogo inteiro. Acho que na reta final da primeira etapa já começa a pesar um pouquinho mais a perna e o Flamengo coloca em prática a qualidade que tem ao ter a posse no campo de ataque. E o próprio ganho de confiança do Flamengo, que você olha assim, você foi amassado durante, sei lá, 35, 40 minutos. O jogo tá 0-0, cara. É isso. A gente é melhor que eles. Vamos pra cima, vamos ganhar o jogo, vamos jogar. E foi dessa forma que o Flamengo fez. Inclusive, esse gol do Yuri, a origem dele é uma jogada do Flamengo no campo de ataque, como poucas vezes foi vista ali durante 35, 40 minutos do primeiro tempo. Troca de passe, aí o Arrascaeta é desarmado pelo Maicon, sai o contra-golpe que o Guinegão encaixa a bola pro Yuri Alberto. Depois disso, cara, assim, o Flamengo poderia, inclusive, ter feito o segundo gol antes. Né? Tem um chute do Carrascal num cruzamento que o Arrascaeta escora para trás. Tem uma outra jogada do Bruno Henrique que ele dribla e ao invés de chutar, ele tenta o cruzamento para o Arrascaeta, a zaga tira. E tem essa outra finalização no final. Vendo do jogo em casa, essa sensação que você citou com seu amigo, para mim era muito nítida. Né? A minha esposa estava vendo o jogo do meu lado, eu falei, cara, o Flamengo vai ganhar esse jogo. Vai ganhar esse jogo. Por isso que a Renata citou que o empate soaria até como prejuízo para o Corinthians, mas pela realidade do segundo tempo, estava sendo lucro até. Isso. Terminar o jogo somando um ponto, né? Além da dificuldade em relação ao Flamengo de elenco, o Dorival ainda não tinha nem o Garro nem o Memphis para escalar. Então, bota lado a lado as escalações iniciais, o time inicial do Flamengo e o time inicial do Corinthians. Só que com esses times, não é isso. Os times iniciais, por gentileza. Os times iniciais de Flamengo e Corinthians no jogo de ontem. O Flamengo vinha cansado, né, de ter disputado uma batalha em La Plata. Trocou 5 peças, né? Oi? Em relação ao time que começou em La Trocou Plata, 5 peças. E o Corinthians, que treinou a semana inteira, foi com o que o Dorival tinha para escalar. Né? Só o Ranieri jogou de zagueiro, né, Rezec? O Corinthians jogou 3 zagueiros ontem. O Ranieri fez o trio de zaga com João Pedro e Gustavo que Henrique. menos do que tática, só para mostrar os jogadores que eles tinham à disposição. Aí rolaram as alterações. Cada alteração do Flamengo foi melhorando o time. E cada alteração do Corinthians foi piorando o time. Bota na tela as alterações, por favor.
Então o Flamengo troca o Léo Pereira pelo Danilo, o Vinha, que fazia um bom primeiro tempo, sai para entrar o Alexandro. Nesse período, o Corinthians, depois o Corinthians vai contra-atacar, vai colocar o Angileri para jogar de terceiro zagueiro, né, liberar um pouco mais o Bidu. Vai tirar o Guinegão, cansado, vai entrar o Thales Magno. 2 alterações que baixam a qualidade corintiana. O Flamengo vai tirar o Bruno Henrique, que jogou mal, vai colocar o Plata. E tem mais. Vai tirar o De La Cruz, vai colocar o Jorginho, com 29 do segundo tempo. O Corinthians vai tirar o Maicon, vai entrar o Ryan. Cai a qualidade do time. O Corinthians precisando reter a bola. Cai a qualidade do time. Vai tirar o Tioca, que era o melhor zagueiro do Corinthians no jogo, cansado, morto, vai entrar o Kaká, cai a qualidade do time. Vai tirar o Breno Bidon, vai colocar o Vitinho. Aí eu acho que é o pecado do Dorival, porque já vendo o Flamengo dominar o jogo e precisando reter a bola, para mim o Vitinho era o primeiro a entrar e acabou sendo o último. E o próprio jogo demonstrou que o Vitinho poderia ter ajudado se entrasse antes. Além da motivação de ser contra o ex, né? Isso pesa também pro emocional do jogador. E aí a alteração que mata o jogo, né? O Samuel Lino não jogava bem, entrou o Luiz Araújo e matou o jogo. Se eu tivesse que apontar um erro assim no Dorival, para mim foi esse. Demorou para colocar o Vitinho no momento em que o Flamengo pressionava muito, atacava muito o Corinthians. Eu acho que ele tinha no Vitinho o melhor jogador dele no banco e só foi entrar aos 35. Mas assim, eu acho que tudo isso é pequeno diante do abismo, da diferença abissal que há dos 2 elencos e como mostra claramente essa arte, cada alteração do Flamengo. E sem usar o Pedro, hein? O Pedro ficou no banco o jogo inteiro, que até achei estranho, já que a bola cruzava tanto na área corintiana, o Pedro nem saiu do banco ontem. Imagina se o Pedro tivesse entrado, mais uma qualidade que ele teria para tirar do banco de reservas. É muito diferente, cara. Eu acho assim, tentando entender como pensou o Dorival, como o jogo naquele momento estava muito mais para o contra-ataque do Corinthians, talvez ele tenha pensado num jogador mais rápido, como o Thales Magno, ao invés do Vitinho. Mas eu estou contigo, até porque a fase do Thales Magno é muito ruim. Então, você tem que, para mim, isso vem em primeiro plano, até antes da característica. Vou colocar um cara que não está bem no jogo contra o adversário que é tão qualificado assim. É outra rotação, Thales Magno, assim, ele não consegue um jogo desse... Ele entrou em campo ontem e ele não conseguiu acertar nada. Assim, a gente sabe que ele tem qualidade, mas não está vivendo um grande momento. E o Vitinho, nas vezes que entrou bem. Estranhei o Vitinho demorar para entrar, mas assim, insisto, isso é pontual, isso é pequeno, assim, perto do grande cenário. Até porque o que aconteceu ontem faz parte de um contexto que, cara, tá rolando desde 19. Quando você olha os números de Flamengo e Corinthians desde 19, é um domínio brutal do Flamengo. São 22 jogos e só 3 vitórias do Corinthians. Então, ontem, faz parte da normalidade do confronto, desde que o Flamengo montou super elencos, né? Eu penso um pouquinho diferente, eu não acho que tem erro do Dorival. Tem uma diferença absurda de um elenco para o outro e que as trocas, como você mostrou agora, deixam isso ainda mais escancarado. Eu falei, acho que só o Vitinho, na minha opinião, acho que ele erra na escolha do Vitinho demorar para entrar. É que eu vejo o Corinthians fazendo um grande jogo, competindo em altíssimo nível contra o Flamengo e ontem só não conseguiu a vitória por erros individuais do Yuri Alberto, que tem muito crédito, que não saiu, e você falava, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o pênalti. Sabe por que o Yuri Alberto não sai? Porque ele se mata em campo, porque ele dá opção o tempo todo, porque todas as movimentações dele, ele facilita o trabalho do meia, ele faz essa diagonal curta, ele sai da marcação, ele está toda hora na cara do gol para os 2 lados. Então, um cara que se entrega muito no jogo, que gera muito jogo para os meias. Então, você não pode abrir mão de um atacante dessa qualidade. Só para explicar, não estou botando na conta do Dorival, não. Eu só acho que se eu tivesse que apontar, eu acho que ele fez as alterações por necessidade. Eu acho que uma das alterações, eu acho que ele, na minha opinião, não manda bem, que é do Vitinho. Só trocaria o Thales pelo Vitinho. Exato, eu acho que ele demorou para colocar um jogador que era importante de entrar no jogo, mas isso é um detalhe, não é isso que explica o 2-1. E posso falar uma coisa? Eu acho que também tem uma diferença, que se a gente quiser apontar... Só para resumir. Primeiro, acho que o Corinthians não conseguiu o melhor resultado ontem porque não soube aproveitar as chances que criou. Criou chances suficientes para minimamente empatar o jogo. Esse é o resumo. Então, assim, acho que esse é o resumo. Perfeito. Mas, se a gente for aprofundar o tema, eu acho que tem uma diferença que talvez não só... O elenco, claro, faz diferença, mas diferença tática, que no caso do primeiro tempo, o Corinthians... O Coutinho bem apontou,
a falha de marcação que estava acontecendo e gerando todas as chances que o Corinthians teve, o Felipe Luiz corrigiu naquela pequena pausa ali, ele conseguiu corrigir e alterar taticamente o cenário do jogo. Eu acho que diante da superioridade que o Flamengo imprimiu na segunda etapa, o Dorival, lógico, não tem as mesmas ferramentas em termos de jogadores, mas o Felipe Luiz não alterou jogadores na primeira etapa. Ele alterou forma de marcação. Então, Dorival, não soube ali reorganizar o time para minimamente anular as chances do Flamengo. Então, a única questão que eu tenho com relação ao Dorival, até depois a gente vai falar da coletiva, é que, assim, quando ele resume muito, assim, os caras tiveram 2 chances, fizeram, a gente teve chance e não fez. Aí a gente está diminuindo, né, reduzindo a análise de um jogo que foi mais profundo do que isso. Sem dúvida. Mas, num ponto, ele tem total razão. O Corinthians criou chances para ganhar o jogo, não só para empatar, para ganhar o jogo. Porque se ele consegue fazer que seja 3 das 5 chances claras que criou, né? Como é que você volta para um jogo no segundo tempo, entendeu? Tá 3-0. Tipo, é muito difícil você imaginar que, por melhor que seja o elenco do Flamengo. Por isso que eu acho que é tão frustrante para um time como o Corinthians sair de um jogo desse derrotado. E agora, do lado do Flamengo, é uma vitória de campeão. Verdade. É uma vitória de campeão. Jogar dessa maneira, ser engolido pelo adversário que é pior do que você por um tempo considerável. E você conseguir vencer esse jogo com qualidade do Felipe Luiz de leitura de jogo, com qualidade de elenco, com precisão dos seus atacantes, isso, é time campeão, só consegue título quando ganha jogo que joga mal. Né? Aliás, tipo assim, porque você não vai jogar bem 38 rodadas, não vai. São 3 jogos seguidos jogando abaixo do que a gente já viu esse Flamengo jogar. O empate com o Vasco não foi um grande jogo do Flamengo. O jogo em La Plata, que eu acho que foi o pior jogo do ano do Flamengo. Do ano. Do ano, você acha? Pra mim foi, Dos que eu vi foi o jogo em La Plata. O jogo contra o Central Córdoba foi pior lá. Olha... Átila também lá foi muito ruim. Pode ser, tá. Então entre os piores do ano. Né? Top 5 piores, que já não são muitos, né? Já não são muitos. E 60 minutos do jogo de ontem que o Flamengo jogou abaixo daquilo que ele fez, inclusive no próprio jogo. Então são 3 jogos seguidos. No entanto, diante desses 3 jogos seguidos que não são tão bons, ou são bem abaixo do que o Flamengo pode produzir, ele se classificou para a semifinal da Libertadores e viu a desvantagem que ele havia tido no Campeonato Brasileiro, porque ao empatar com o Grêmio, ao empatar com o Vasco, ele viu Cruzeiro e Palmeiras nesse período de jogos, até o domingo passado, diminuir a vantagem que o Flamengo tinha. E ontem ele reverteu tudo isso porque só o Flamengo dos 5 primeiros colocados venceu. Palmeiras perdeu, Cruzeiro perdeu. Então, com 3 jogos abaixo, e é normal que qualquer time dê uma oscilada, o Flamengo aumentou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e foi para a semi da Libertadores. E não teve nem... Claro que teve a derrota em La Plata, mas essa derrota não contou, entre aspas, porque acabou a classificação. E os outros jogos de Campeonato Brasileiro, apesar de ter jogado abaixo, não perdeu nenhum deles. E eu acho que esse jogo contra o Corinthians foi o que o Flamengo viu a maior chance de perder, pelas chances claras que o adversário criou. E ainda mais num cenário adverso, porque o Corinthians com a torcida em Itaquera é muito forte. É difícil você reagir diante de uma torcida que empurra o adversário o tempo inteiro. Então, assim, acho que o jogo que o Flamengo fez ontem, sabendo, né, conseguindo suportar ali a pressão, né, pelas defesas do Rossi, pelos erros técnicos do Corinthians, não importa, voltar para o segundo tempo muito melhor e se impor a ponto de conseguir uma virada. Isso é time que tá com cara de campeão, né? Que fala assim, não, eu não vou abrir mão de lutar por esse título, né? De agarrar esse título, que já o Flamengo já está como líder, né? Com todas as forças. Então, acho que ontem mostra muito o perfil do time que quando a gente vai chegar lá na final da temporada, com certeza, se o Flamengo não for campeão, vai estar muito próximo disso na última rodada. Não vai abrir mão dessa briga. Terça-feira do Rio, voltou ontem à noite. Passou a semana fora. Desgaste a mais. Agora, para quinta-feira, ainda que o Cruzeiro tenha jogado sábado, um dia a mais de recuperação, o Flamengo vai ter um tempo para se preparar para o jogo contra o Cruzeiro que ele não teve em relação ao jogo com o Corinthians, no intervalo Estudiantes-Corinthians. Então, a tendência é que quinta-feira esteja um Flamengo mais inteiro em campo no Maracanã, numa partida muito decisiva, que, como eu disse, pode sepultar, na minha opinião, as chances do Cruzeiro
de título. Vai ser um grande jogo, hein, cara? Tomara. Grande jogo. E o Felipe Luiz falou o seguinte sobre o jogo e a superioridade corintiana no primeiro tempo. Dá uma olhada. O começo do jogo foi um começo do jogo difícil pra gente. A gente subiu a nossa pressão, a marcação. Eles acabaram saindo, às vezes, por tabela, por vantagem qualitativa, por drible. E isso fez com que nosso time teve que correr para trás. Não controlamos bem a profundidade. Hoje fomos muito mal nesses primeiros 30 minutos controlando a profundidade. E era o que eles estavam explorando, né? Essa bola nas costas da nossa linha defensiva. E acabaram machucando bastante a nossa defesa, aonde já a partir do pênalti, que com 11 minutos praticamente já começamos a ajustar, mas era bastante informação para todo mundo, até ajustar praticamente foram 30 minutos, né? E aí realmente vocês sabem melhor do que eu, que o Corinthians é muito superior a nós em todas as fases do jogo. Essa frustração que gerava não poder recuperar a bola transmitia também a nossa posse era uma posse ruim, com erros técnicos, com erros individuais, por estar com a perna pesada, por ter esse desgaste, por ter essa frustração de correr para trás. E a partir do momento que a gente corrigiu, já os jogadores começaram a controlar melhor o jogo, começamos a ter mais controle, mais a bola, e fomos nos últimos 10, 15 minutos do primeiro tempo já muito melhor do que começamos, né? No começo do segundo tempo tomamos um gol, mesmo com esse nosso ajuste, mas eu já se via outro tipo de competitividade dos jogadores, outro tipo de postura, e sabíamos que teríamos nossas chances. Também tivemos nesses últimos 10 minutos do primeiro tempo, e assim foi no segundo tempo, onde chegamos com bastante volume, com bastante gente, e criamos as chances para poder vencer um jogo muito difícil, onde o adversário depois de uma carga mental muito grande da Libertadores, pênaltis, 2 dias, viagens, conseguimos uma vitória fantástica. Gostaram da fala do Felipe? É uma delícia ouvir o Felipe falar, porque ele fala do jogo. Ele fala das nuances técnicas, táticas, ele não transfere responsabilidade, ele não culpa gramado, ele não culpa arbitragem, ele fala o que tem que falar. E isso é sempre enriquecedor para qualquer tipo de debate. É uma delícia ouvir. E quando ele fala, só para pontuar na parte técnica, a gente não controlou bem a profundidade. É aquela bola que entra nas costas dos zagueiros, né? São as chances claras que o Yuri Alberto teve, cara a cara, para definir tanto do lado direito como do lado esquerdo. E aí existe ou um erro de posicionamento dessa primeira linha defensiva, né, dos zagueiros do Flamengo, ou falta de pressão no homem da bola. Quando o cara tem liberdade para levantar a cabeça e para encontrar esse passe, é porque existe esse desafio. Duas coisas, né? Aliás, amanhã, Felipe Luiz completa 1 ano à frente do time profissional do Flamengo e 1 ano de treinador de um time profissional. Ele estreia contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, e o Corinthians é o último adversário dele neste ciclo de 1 ano, e um ciclo fulminante, né? Porque já... Enfim, galera, quinta-feira então tem Mengão aí contra o Cruzeiro, em busca de disparar ainda mais na liderança. Partida muito importante, tem que vencer, hein, mano. Tem que vencer, Maracanã vai estar lotado, aquela festa linda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e opine o que você acha a respeito aí. Beleza? Tamo junto, é nóis, aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu!